A maioria de pessoas só sabe afirmar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um iletrado, quer dizer, não sabia ler e escrever. Você sabe por quê? Pois é, existem alguns motivos que levaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ser um iletrado, a não saber ler e escrever. E nós vamos citar aqui alguns motivos. Se você não sabe, é só assistir o nosso vídeo do princípio até o fim. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e comentário, aquilo que é mais importante para nós. Inscreva-se no canal para não perder outras novidades aqui no nosso canal e compartilhe este vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu sou Yusuf Suleiman. Sejam vocês bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Relações entre as religiões, um combate às dúvidas e preconceitos. Pois é, hoje vamos citar aqui alguns motivos que levaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ser um iletrado. O primeiro motivo, nós sabemos que o profeta Muhammad era um profeta, era um mensageiro. Então, o que aconteceu? Ou o que iria acontecer se ele aprendesse, se ele soubesse ler? Nós sabemos que para alguém saber ler e escrever é preciso aprender. Nós saímos e vamos ter um professor, alguém que sabe mais que nós. Então, quer dizer, se o profeta saísse e fosse ter com alguém que sabe ler e escrever e lhe ensinasse, isso iria diminuir o seu grau de profecia. Ele não seria, haveria algumas dúvidas, não é? Será que este é profeta? Um profeta que aprende a ler e escrever. Então, o que aconteceria? É que se ele passasse na rua, as pessoas iriam chamar: "Oh profeta, oh Muhammad, está aqui o seu professor, está aqui o seu lecionador, está aqui o seu." Quer dizer, aquelas pessoas ou aquela pessoa que lhe ensina. Então, isto está claro que o professor é melhor em relação ao seu aluno. Isto está claro, nós sabemos, o professor é melhor em relação ao seu aluno. Então, essa pessoa que iria ensinar o profeta a ler e escrever seria melhor que ele. Aí, eu penso que não iríamos aceitar ele como profeta, aquele que nós aceitamos hoje. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo, o profeta era um iletrado, não sabia ler e escrever. Um dos motivos, ou o segundo motivo, era para desmentir aquelas pessoas que acusavam o profeta de estar a copiar histórias dos antepassados. O que é que eles diziam? Diziam: "Qalu asatiru al-awwalin iktatabaha." Quer dizer, essa mensagem que o profeta está a trazer são histórias dos antepassados que ele está a escrever. Mas como assim está a escrever? Se ele não sabe escrever, se ele não sabe ler, isso não é lógico. Então, este é um dos motivos que levaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a não saber ler e escrever. Era para mesmo desmentir aquelas pessoas que acusavam o profeta de ser poeta, de ser feiticeiro. Nunca a pessoa é poeta a não ser que saiba ler e escrever. Então, era mesmo também de provar que a mensagem que ele estava a trazer vinha da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e não da parte dele. O terceiro motivo era mesmo de desmentir aquelas pessoas que diziam que essa mensagem que ele está a trazer dos judeus, está a trazer de outras pessoas. Isso não está claro. Como assim está a trazer dos judeus? Não, se ele não sabe ler, se ele não sabe escrever, como é que ele consegue copiar? Então, também, aí, atrás disso, vamos ver que era mesmo para certificar que a mensagem que ele estava a trazer era de Allah subhanahu wa ta'ala, estava a receber a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos trazer um versículo que diz: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou-te aquilo que você não sabia. Este é um dos versículos que prova que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua mensagem era uma mensagem divina e não uma mensagem pessoal, não uma mensagem própria que ele andava a inventar. Outro versículo também, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alaykum." Diga ao Muhammad:
se Allah subhanahu wa ta'ala não quisesse, eu não iria ler para vocês. Isto porque o versículo vai, mas jamais a parte mais importante que nós queremos diz como وَلَا أَدْرَاكُمْ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِ eu permaneci convosco entre vós muitos anos, não é? Nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a receber a revelação com os seus 40 anos. Quer dizer, a partir de não é? O primeiro ano até 39, ele não falava nada sobre revelação, sobre mensagem. Então, isto quer dizer que não inventou nada. Por isso ele diz, Allah, وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِ diga ao Muhammad que eu permaneci convosco muitos anos, durante um período de 40 anos sem ele trazer nenhuma mensagem. Então, como é que é capaz de começar a trazer uma mensagem com os seus 40 anos? Isto só vem provar que a mensagem que ele estava a trazer era a mensagem divina, a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, eram revelações e não mensagens próprias, inventadas, ou histórias que ele estava a inventar dos antepassados. Ou mesmo a sua mensagem não foi buscar dos judeus, nem cristãos e nem outras pessoas, mas sim era uma mensagem divina e aquilo que nós recebemos. Ok? Você percebeu este vídeo? Se gostou do vídeo, deixe o seu like e comentário. Não se esqueça de se inscrever, subscrever no canal para não perder outras novidades que irão passar, né? Inshallah, que irão passar aqui no nosso canal. E compartilhe este vídeo para as pessoas saberem como responder ou combater aquelas pessoas que acusam o profeta de ser poeta, de levar a mensagem dos judeus, cristãos e outras acusações que andam a dirigir para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que eu lhe ajudado. Então, não se esqueça, deixe o seu like e comentário. Inscreva-se no canal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.